Aleluia. Bom demais. Obrigado, pessoal. Vocês são bênção demais. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3, verso de número 1. Oh, Deus bom, viu? Colossenses capítulo de número 3. Verso de número 1. Você achou? Amém. Aleluia. Colossenses 3, 1 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos chegar em um bom termo aqui hoje na nossa reflexão desse dia. Amém, queridos? E você vai ser tremendamente impactado, assim como eu fui, por essa palavra. Amém? Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês: quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Ó, uma grande malta. Muito bem. Por que você foi ressuscitado com Cristo? O que te dá a garantia de que você foi ressuscitado com Cristo? O que te garante isso? Como é que você sabe disso? Porque a palavra de Deus nos diz, a Bíblia nos diz e nos ensina isso. Mas como? Eu nunca nem morri, como que eu ressuscitei? Pois bem, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, a nossa natureza humana, não é que o seu corpo físico estava morto, já sepultado, não. É a nossa natureza humana que estava morta através dos nossos delitos e pecados. Ok? Pronto. Se nós estávamos mortos, nós precisamos de ressurreição, nós precisamos de redenção, para que não mais mortos, mas sim vivos agora para Deus. Amém. E quando isso se deu? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, no nosso lugar. Aquela cruz que era nossa, Ele tomou para Ele. Aleluia. E isso fez com que eu e você pudéssemos morrer com Ele. E agora, uma vez morto, Ele ressuscita pelo poder de Deus. A morte não pode retê-lo. A morte não pode segurá-lo aonde ele estava. Mas ele ressuscita pelo poder de Deus. Quando ele ressuscita pelo poder de Deus, ele faz a mesma coisa por você. Se você teve uma redenção com a sua morte, você também foi ressurreto com sua ressurreição. Então, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Amém, irmão? É isso que ele está dizendo aqui. Portanto, se fostes ressuscitados, ou seja, se não é uma condição para todos indistintamente. É para todos os que creem. Ele fez por todos, mas nem todos o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que Jesus fez por você, meu querido. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de se entregar a Jesus Cristo, de se render ao senhorio dele. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de confessar. E é necessário confessar. É necessário você confessar a Jesus Cristo.
Por quê? Porque é através da confissão que você obtém a sua salvação em Cristo Jesus. É você dizendo que Ele é o Senhor e Salvador, que você deixa de morrer e ir para o inferno para poder viver, para ir para o céu um dia. Amém, querido? Então é necessário você dizer aquilo que você crê. Não adianta crer e não dizer. A Bíblia é clara quanto a isso, em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, ela diz: se confessares com a tua boca e creres que Jesus é o Senhor e Salvador, você tem que dizer isso, você tem que falar, você tem que crer e falar, porque a Bíblia, querido, é um livro essencialmente de fé. E fé, obrigatoriamente, tem uma voz. Fé fala. Fé fala. Assim como incredulidade também fala. Mas fé fala. Se você fala incredulidade você vai viver em cima da incredulidade. Mas se você fala fé, você vai viver pela sua fé. Então você tem que falar aquilo que você crê. Amém, querido? Então nós fomos ressuscitados. Pronto, nós já chegamos aqui nesse primeiro patamar aqui. E ele diz assim, olha, se vocês fizeram isso, se vocês ressuscitaram com Cristo, ele vem e fala duas coisas importantes. Buscai as coisas lá do alto. O que é buscar as coisas lá do alto? É trazer à existência a realidade que existe no céu para a terra. Não, acho que você não entendeu, não. É trazer. O que é buscar as coisas lá do alto? É trazer para a terra aquilo que é realidade no céu. Amém, amém, irmão? Amém. E qual é a realidade no céu? A realidade no céu é que lá Deus tem um estoque de enfermidade infinita para poder nos dar, para a gente poder ser disciplinados e aprender. É assim? Tem enfermidade no céu? Querido, deixa eu te dizer uma coisa, se não tem enfermidade no céu, ele não pode dar enfermidade. Porque há um princípio, que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Esse princípio é universal, querido, e vale para Deus. Oh, aleluia! Então ele nunca vai dar para você enfermidade. Quem dá enfermidade é o diabo. Deus dá saúde e vida em abundância. Amém, irmão? Aleluia. Outra coisa que tem realidade no céu, provisão. Toda provisão que nós precisamos está no céu. Podemos chamar a existência, assim como chamamos salvação, chamamos cura, chamamos provisão. Amém, irmãos? E as coisas acontecem. Ainda que às vezes a gente fique preocupado. A preocupação só diz o tanto de fé que eu tenho ou não tenho. Se eu estou me preocupando de uma questão qualquer que envolve a minha vida, eu estou dizendo que eu creio mais ou creio menos naquele que pode prover todas as coisas. Ó, presta atenção, pega essa. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar e descanse. Descanse, que tudo que você precisa está em Deus e Ele vai fazer. Amém. Ele não muda. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Amém. A gente canta uma música dessa aqui e o povo, oh, aleluia, até chora. Aí sai daqui, recebe uma má notícia ali e vai começar a reclamar, a chorar. Pastor, você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Oh, aleluia. Até cantei hoje. Pastor Mateus não está aqui para poder me impedir o meu ministério.
Percebe, irmão? Deixa. Se deixe acreditar, irmão. Se deixe se influenciar pela palavra de Deus. Ela é a verdade, ela não muda, Deus não mudou. Ele continua fazendo as mesmas coisas ontem, hoje, vai fazer para sempre, irmão. Aleluia. Segunda coisa que ele fala aqui nesse texto, ele fala, pensai nas coisas lá do alto, e é nesse ponto aqui que eu quero meditar um pouco mais com você. Pensai nas coisas lá do alto. Sabe, irmãos, quando eu começo a pensar nas coisas lá do alto, as coisas daqui começam a desaparecer. Vem cá, pastor Mateus, por favor. Pastor Mateus, você fica aqui, olhando para mim aqui. Tá forte, hein, rapaz? Tá fazendo ginásio? Vou ficar igual você. Quantos dedos você vê aqui? 5. Você está olhando para onde? Ah, muito bem. Agora eu quero que você olhe lá para aquela caixa de som e me diz quantos dedos tem aqui. Olha para a caixa de som. Não, eu não quero saber o que você sabe. Eu quero saber quanto você vê olhando para a caixa de som. Ah, muito bem. Obrigado, Mateus. Só isso, meu filho. Isso é uma benção. O que eu falei aqui? O que eu fiz com ele aqui? Quando nós focamos naquilo que é real, a gente observa 5 dedos. Mas quando a gente tira os olhos daquilo que é real e começa a colocar os olhos em outras coisas que estão em volta, a gente perde o foco naquilo que é real e começa a distorcer a imagem daquilo que é real. E aí a gente começa a ver, não, tem 6, tem 7, tem 8, tem 10. Para, irmão. Para de começar a olhar para as coisas que estão em sua volta, das circunstâncias, da adversidade. Coloca seu foco naquilo que é real. O que é real, pense nas coisas lá do alto, aquilo que é real, irmão. A sua realidade não é a que você está vendo agora, a sua realidade é aquela que Jesus Cristo conquistou para você. Aleluia! Eu vou tomar cuidado com isso aqui, porque da última vez essa aqui tombou, virou uma bagunça aqui, né? Olha só, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque senão as circunstâncias à nossa volta começam a ditar o meu estilo de vida. A circunstância à minha volta, a crise, o problema, a falta, a dificuldade, a enfermidade, a questão financeira começam a dizer para mim como eu vou viver. Essas coisas não podem, em momento algum, dizer como eu vou viver, como será o meu estilo de vida. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Irmão, eu e você somos justos, não por causa do que nós somos, mas por causa daquele que fez. Ele nos fez justos. É uma condição que ele fez, eu não tenho que discutir isso com ele. Ele fez, me fez justo, te fez justo. E porque você é justo, você pode e deve andar pela fé. A grande questão é que muitas vezes a gente pega e começa a olhar para o natural, ao invés de olhar para o sobrenatural. E ao olharmos para o natural, nós começamos a ver o quê? Circunstância. Circunstância, uma atrás da outra. Irmão, notícia ruim chega rápido. E deixa eu te dizer, a notícia ruim vai pegar a gente e vai ficar aí, ó, cirandando o tempo todo. Agora, a grande questão é, o seu Wi-Fi está ligado aonde? Qual a rede de Wi-Fi que a sua conexão está conectada? No natural? Nesse mundo aqui, naquilo que é passageiro? Ou a sua Wi-Fi está ligada no céu, irmão? Se conecta com as coisas de Deus, nas coisas do alto, amado.
Pensai nas coisas lá do alto. Amém, irmãos? Amém. Olha só. Eu vou mostrar para vocês duas realidades. Abre lá comigo em Abacuque. Tem Abacuque na Bíblia, viu, Deise? Livro do profeta Abacuque. Abacuque é daqueles profetas menores da Bíblia lá, são só 3 capítulos, pequenininhos. E aí, às vezes, a pessoa guarda lá uma nota de 500 euros e esquece. Nunca mais acha. Não lê Abacuque. Se você achar uma nota de 500 euros aí na sua Bíblia, aí, em Abacuque, aleluia, glória a Deus. Uma vez eu tirei um dinheiro lá no Brasil, era muito dinheiro, e eu peguei o dinheiro e guardei dentro do meu guarda-roupa, num terno, num fato que eu não usava. E eu estava precisando de dinheiro naquele tempo, só estava um negócio complicado. E passaram-se os meses. Um belo dia, eu fui tirar o fato do guarda-roupa para poder ir na igreja. Na hora que eu tirei, tinha um bolo de dinheiro no bolso, assim. Eu falei assim, Lisiane, corre aqui. Que dinheiro é esse? Eu não sei. Aí nós fomos lembrar de que dinheiro que era aquele. Nem lembrava mais que dinheiro que era. Eu falei assim, só sei que chegou na hora boa, viu? Deus enche os bolsos dos fatos, tudo aí para nós aí. Deixa eu contar, viu? Imagina se eu tivesse doado o fato. Ir embora. Mas aí achei aquele dinheiro lá no fato. Tem gente assim, que pega e acha lá no livro de Abacuque uma nota de 500 euros. Mas tá certo. Abacuque 1:2 diz assim, olha, capítulo 1, verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Irmão, olha só a visão desse profeta. Eu estou falando de um profeta, irmão, estou falando de um homem de Deus. Uma autoridade na antiga aliança. Olhando as circunstâncias, observando o que estava acontecendo ao seu redor. Não conseguia ver o Deus da salvação, mas conseguia chegar e ficar reclamando. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Reclamação nunca vai resolver problema de ninguém. Você parar e ficar observando as coisas que estão à sua volta, as dificuldades, a crise, a falta, a enfermidade, isso nunca vai resolver o seu problema. O que pode resolver o seu problema definitivamente é a crer na palavra de Deus e confiar que Deus ainda faz. Amém, amém irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse tipo de pensamento aqui, querido, é o pensamento errado. Aliás, para você que está aí da comunicação, o tema dessa mensagem é pensamento certo versus pensamento errado. Esse é o pensamento errado, querido. O pensamento que olha e observa as circunstâncias à volta. E quantas vezes nós cantamos, você disse, eu acredito, você disse, está feito. E saímos daqui, olhando as circunstâncias, olhando a diversidade,
olhando o problema. Então quer dizer que a música é uma mentira que eu estou cantando? Deixa eu te dizer uma coisa, a música ela deve ser a expressão da doutrina bíblica. A música deve ser a expressão da doutrina bíblica. Então, quando a gente canta uma música que está em linha com a palavra, querido, nós estamos cantando a verdade. Mas tanto cantar a verdade quanto ler a verdade não resolve o problema meu e seu. O que vai fazer com que a nossa vida mude é a prática dessa palavra, seja ela cantada, seja ela falada. Nós precisamos começar a praticar aquilo que nós cantamos. Nós precisamos começar a praticar aquilo que nós falamos, lemos. Amém, irmãos? Amém. Pensamento errado. Agora dá uma pulinha aí para o capítulo 3 de Abacuque. Capítulo 3 de Abacuque, verso 17. Amém? Abacuque, capítulo 3, verso 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Presta atenção, meu irmão. Olha isso aqui, que coisa tremenda. O profeta que lá atrás estava olhando a circunstância, agora ele vê a circunstância e fala a circunstância. Ainda que você esteja me oprimindo, ainda que você esteja me cercando, ainda que a situação esteja contrária, eu me exulto no Deus da minha salvação. Pensamento certo, irmão. O pensamento certo. A fé, querido, nunca vai negar a circunstância. A fé nunca vai negar a circunstância. Tem uma enfermidade? Tem. Não tem como você negar, está ali. Está comprovado. Mas essa enfermidade é minha? Não. E se ela não é minha, ela tem que sair. Por que ela tem que sair? Por causa do nome de Jesus. Sai de um jeito ou sai de outro, meu irmão. Mas é no nome de Jesus que ela vai sair. Porque Ele fez. A situação que nós vivemos, pode haver crise. Mas, querido, deixa eu te falar uma boa nova. Em Deus não há crise. O céu não está em crise. O céu continua ainda, querido, por cima de todas essas coisas. O dia que o céu descer e for para baixo da terra, aí você pode começar a ficar preocupado. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Em Deus não há crise. Pensamento certo, circunstância vem, adversidade vem. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai olhar para a adversidade vai bater na sua porta, a enfermidade vai bater na sua porta, pode bater na sua porta o que for, você tem que ter uma palavra contrária pronta para dizer contra essa situação. Para cada voz que o diabo lançar contra a minha vida, contra a sua vida, tem de haver uma voz no sentido contrário, exalando fé. Você está com enfermidade, vai morrer.
não vou morrer. A palavra de Deus diz que eu vou viver, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Palavra em sentido contrário. Aleluia. Aleluia. Percebe, irmãos? Nós não temos que nos conformar com a circunstância, nós não temos que nos conformar a tomar a forma daquilo que está acontecendo à nossa volta e aceitar passivamente, não, queridos. Quando alguma coisa chegar e bater na sua porta, você tem que soltar a palavra. Foi assim com Jesus. O diabo no deserto tentou a Jesus Cristo o tempo todo, e ele o tempo todo combateu o diabo assim, vai, meu poder. Não, irmão, ele combateu com a palavra. Ele combateu com a palavra. É isso que eu e você precisamos fazer, combater a informação negativa que chega até nós com a palavra de Deus. Não vai faltar, vai sobrar. Aleluia. Eita, Deus bom. Qual foi o ponto de virada na vida desse profeta? Eu percebo que o ponto de virada na vida desse profeta foi lá em Abacuque, capítulo 2. Olha só que interessante. Abacuque, capítulo 2. De alguém que tinha um pensamento errado para alguém que passou a ter o pensamento certo. E nesse meio tempo, no livro de Abacuque, a gente vê um ponto de virada. Diz assim no capítulo 2, verso 1, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. O ponto de virada na vida do profeta, querido, para mim está nessa passagem. Eu vou me colocar na fortaleza. Fortaleza é o Senhor Jesus, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Eu me coloco nele e dali eu não saio enquanto não ouvir a sua direção, enquanto não ouvir a sua voz. Deus fala, irmãos. Deus ainda fala nos dias de hoje. Precisa que eu e você paremos e escutemos a sua voz. Circunstâncias vêm e tentam abafar essa voz, mas quando eu paro e me coloco no meu quarto ou em qualquer outro lugar onde eu tenha condições de parar e ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, fala comigo. Eu preciso da tua direção. Eu preciso da tua orientação, eu dependo de ti, sabe? Eu não vou ficar dando vozes a essa circunstância, eu vou dar voz a ti. O que você quer que eu faça? E aí ele pega e fala: escreve a visão, põe sobre letras, até quem passe correndo possa ler. E, irmãos, o que ele está dizendo? Escreve a Bíblia. Escreve a Bíblia e coloque de forma que você possa ver constantemente aquilo que você crê. Escreve a visão, aquilo que você crê. Comece a declarar aquilo que você crê. Se você, querido, está na sua casa, comece a pregar lá no seu frigorífico. Coloca lá na sua cozinha, coloca no seu quarto, coloca no espelho da sua casa de banho. Escreve. Eu vou viver, eu não vou morrer, e eu vou contar os feitos do Senhor, meu Deus. Vai dando tchau para essas paredes. Aleluia. Tá, tchau. Tá acabando. Oh, aleluia. Aleluia. O prédio novo vai ficar lindo, irmãos. Amém, irmãos? Escreve, pois, a visão. O que ele está dizendo? Comece a pensar, Chico, comece a pensar nas coisas que são eternas, comece a pensar na palavra de Deus, comece a pensar na realidade dos céus, comece a pensar naquilo que pode mudar a sua história, comece a pensar: assim como eu penso, assim eu sou. Se eu penso a meu respeito,
coisas ruins, é assim que eu vou colher na minha vida, mas se eu começo a pensar nas coisas do alto, a minha mente começa a tomar a forma das coisas do alto, e eu vou me tornar nessa terra aquilo que as coisas do alto diz que eu sou. Oh, aleluia. Oh, Deus bom. Aleluia. O que eu faço então? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Oh, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 3. Você achou? Diz assim, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Embora a gente esteja ainda vivendo nesse corpo que eu e você temos aí, ainda que nós estejamos vivendo nessa carne, nós não militamos segundo a carne. Ou seja, a minha luta, a minha guerra, não é uma luta, uma guerra natural. Sabe, querido, nós somos essencialmente seres espirituais. E como seres espirituais, não tem como nós ficarmos lutando as coisas no natural. Amém, irmão? Amém. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós temos que entender aonde a gente tem que lutar. A gente tem que saber o que lutar, que guerra eu vou lutar. Tem guerra que não é para você lutar, não, irmãos. Vai para o joelho, vai orar. Vai orar, irmão. Vai orar. Entra para o teu quarto. Entra para o teu quarto e vai orar. Fecha a porta do teu quarto e começa. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Aleluia. E flua, irmãos. Flui em adoração. Na hora que você quiser xingar, vai para o quarto orar. Na hora que você quiser concordar com a enfermidade, vai para o seu quarto orar. Concorda com ela não, irmão. Não deixa sair sua boca palavras de incredulidade, não. Amém. Aleluia. Eu sei que não é fácil, irmão. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a coisa aperta, né? E a gente fica tendenciosamente querendo dar crédito a uma enfermidade. Dá crédito a ela não. Não foi Deus que colocou a enfermidade em você. Percebe, irmão? Uma vez, eu recebi um laudo médico. Você vai morrer. E eu, tendenciosamente, pensei em esmorecer naquele momento. Aí chegou uma irmã lá da igreja, Andréa, a Drica, que eu falei com você mais cedo aí, a respeito dela. A Drica chegou para mim, abriu a Bíblia dela lá em Salmo 115, e ela falou assim, não morrerás, mas viverás para contar os feitos do Senhor. Amém. Já vão aí alguns anos. Está indo para quase 20 anos já. Estou aqui, ó, firme, forte, cheio de saúde, para contar os feitos do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes precisa de ajuda de alguém.
Sabe, nós sim temos a palavra de Deus. Nós sim devemos confessar a palavra. Nós sim devemos falar fé. Sim, para isso tudo. Mas às vezes, na hora que a gente está debilitado, a gente precisa da ajuda de um ombro amigo. Você tem duas situações. Você pode ser o ombro amigo ou você pode estar precisando de um ombro amigo. Em qualquer circunstância, se coloque na posição de depender uns dos outros. Sabe? Deixa Deus te usar e deixa as pessoas te ajudarem. Sabe? Aqui nós temos uma grande família. Sabe? Não passe situações difíceis sozinho, não. Na hora que tiver a coisa apertando aí, antes do caldo entornar, antes da sopa virar, querido, pegue alguém que te ajude, gente de confiança, que você confie, que vai orar por você, que vai te dar uma palavra de ânimo, que vai te ajudar a levantar o seu moral. Amém, Amém, irmãos? Amém. E ele continua assim, 2 Coríntios 10, 3, ele fala sobre isso. E no versículo 4 ele fala assim, porque as armas da milícia não são carnais, e sim, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Anulando nós sofismas. Quem vai anular sofismas? Sou eu e você. Como? Através da palavra de Deus, porque é ela que tem poder. Amém? Então nós temos que falar a palavra. Queria pedir para o pessoal do louvor já poder vir para cá. Anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Altivez, querido, soberba. Não, eu não acredito que é bem assim, não. Não, sabe o que é? O meu médico tem a última palavra. Para com isso. O seu médico te deu uma informação, ele não está errado, ele está certo. Acredite na informação dele. Mas para quê? Para que você saiba que luta você vai lutar. Para que você saiba muito bem o que você tem. Ó, eu tenho uma dor de dente no siso do lado esquerdo superior. Pronto, é ali. Nós vamos dar jogar a palavra de Deus naquele lugar. Percebe, querido? Nós temos que ser sábios em Deus para poder lutar com as armas que Deus nos dá no lugar certo, da forma certa. É aquele tiro de sniper. É um tiro certeiro. Não tem erro. Não tem erro. Pode estar ventando, olha só, pega a visão. Pode estar ventando, mas o sniper ele tem uma regulagem, uma sintonia fina lá na arma dele, ó. Tá lá deitado lá. Calcula o vento e o colega do lado, ó, 700 metros para a esquerda. Agora, o vento sudoeste. Vai regulando, sintonia fina. Sintonize com Deus, sintonize com Ele, sintonize com a sua palavra. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aí a gente volta lá no início da mensagem. Pensai. A minha mente tem que estar obediente a Cristo. Leve seus pensamentos a Deus, eleve seus pensamentos a Deus. Davi dizia assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro vem? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os seus pensamentos a Deus,
eleve a sua mente a Deus, a obediência de Cristo. Ele é o seu socorro, Ele é aquele que pode te trazer cura, Ele é aquele que pode te trazer refrigério, Ele é aquele que pode te trazer prosperidade, Ele é aquele que pode todas as coisas, mudar todas as coisas em seu favor, em seu benefício. Amém, irmãos? Fique de pé, por favor. Nós já estamos quase encerrando essa mensagem. Mas eu quero nessa manhã te dar a oportunidade. Eu comecei falando sobre isso, e eu não quero deixar que você vá embora sem você antes tomar uma decisão na sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo de número 10, no verso de número 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você vai ser salvo. Então precisa haver essa confissão. E nessa manhã eu quero te dar essa oportunidade de você fazer essa confissão. Como é que é isso, pastor? Eu vou te ajudar. Você pode repetir comigo assim a oração que eu vou fazer, aí mesmo onde você está. Diga assim: Senhor Deus, nesse dia eu entendi que você enviou Jesus nessa terra para morrer na cruz no meu lugar, perdoou os meus pecados, ressuscitou, está vivo e voltará, e eu faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador.